Hoje estamos indo para o segundo podcast aqui do NTCO, aonde eu tenho a honra de ter como debatedor neste podcast o Dr. Roberto Rossi. É um prazer tê-lo aqui, aonde nós vamos falar sobre Novembro Azul, sobre o câncer de próstata. E quero já começar a perguntar ao Dr. Roberto Rossi como vem o cenário do câncer de próstata na Bahia e no Brasil. Muito obrigado, professor Arivaldo. É uma honra para mim estar aqui e é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de discutir esse tema que, para mim, é extremamente importante para a população masculina do Brasil, mas principalmente da Bahia. E tem algumas coisas interessantes que a gente vai falar sobre isso. Talvez seja mais importante ainda. Eu diria que hoje a Bahia ela precisa urgentemente criar um perfil oncológico para o câncer de próstata. O que é que significa isso? Se a gente for avaliar os estudos que são feitos no mundo com relação à prevalência de câncer de próstata, a maioria, a grande maioria deles, envolve pacientes caucasianos. E, diante desses estudos, a gente tem a resposta da prevalência, ou seja, qual é a quantidade de homens em determinados locais que tem a possibilidade ou que tem o diagnóstico de câncer de próstata propriamente dito. A gente sabe que a Bahia é um dos estados mais miscigenados do mundo. E nós temos a informação que os negros, eles têm 3,5 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que a população em geral. Então, como é que a gente traz o dado de um estudo caucasiano para a Bahia, que é, em sua grande totalidade, miscigenada, e aplica esses mesmos pontos aqui para o nosso estado? Então, eu acredito que a gente tenha, sim, um perfil um pouco diferente da maioria dos estados brasileiros. Porém, hoje a gente sabe que a perspectiva de diagnóstico de câncer de próstata, aí para esse próximo biênio, ultrapassa 71 mil diagnósticos de câncer de próstata no país. No país. Sim. Perfeito. Ô, Rossi, com relação à obesidade e câncer de próstata, qual é essa relação que existe como um dos fatores muito importantes dentro dessa patologia? Essa é uma pergunta muito interessante, porque se você for avaliar a literatura que está presente ou disponível, você não consegue encontrar uma relação direta da obesidade com o câncer de próstata. Você faz uma correlação interessante com câncer de esôfago, até com pâncreas, com alguns cânceres ginecológicos, mas com o câncer de próstata você não consegue ter um estudo que aponte uma relação direta. Porém, a gente sabe que a obesidade ela é responsável por um processo inflamatório mediado por algumas substâncias no corpo da gente que são ativadas por conta do metabolismo mesmo e da degradação da gordura, e isso leva a um processo de mutação celular, ou seja, a inflamação pode promover esse tipo de mutação, aumentando a possibilidade de se transformar num câncer. Além disso, a gente sabe também, como urologista, que os obesos eles têm um valor de PSA abaixo da média daqueles que não são obesos, o que pode sim, no decorrer do acompanhamento de um paciente obeso na prevenção do câncer de próstata, mascarar um possível câncer. Você só tem a noção de que tem alguma coisa de errado um pouco mais tardiamente, né? A terceira coisa que é muito interessante é que nós sabemos que os obesos eles têm uma tendência ou têm uma predisposição para tumores mais agressivos. Então, se a gente tem um diagnóstico de câncer de próstata num paciente obeso, a gente sabe que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e tentar agilizar o máximo que a gente puder o tratamento desse paciente por conta desse risco que o paciente obeso tem. Com isso, a gente pode indiretamente inferir que
epidemiologicamente, a gente não tem um dado concreto, porém, a gente tem uma noção de que existe uma relação que talvez ainda não tenha sido descoberta, Perfeito. mas que pode sim dar sugestões para a gente que a obesidade tem um fator influente forte no câncer de próstata. Ós, quando você falou em PSA no paciente obeso, existe algum dado ou alguma percentagem de reajuste desse PSA desses pacientes para que você possa ter uma coisa mais fidedigna pensando em câncer de próstata nesse paciente? Olha, professor, tem uma coisa que eu digo sempre, que eu acho que é muito importante. Cada homem tem o seu PSA. Não existe, pessoal, o valor normal do PSA. Essa coisa de você olhar para o resultado do laboratório e ver ali o 2,5 ou o 4 como valores que dão a normalidade do PSA, isso não se traduz com a realidade. Cada ser humano tem o seu PSA. E o que é mais importante no segmento do PSA é você estabelecer que esse PSA tem uma taxa de variação baixa. Então, só existem 3 coisas que levam o PSA a subir no homem: a hiperplasia prostática, que é o crescimento da próstata, um crescimento muito lento do PSA. Você tem a prostatite, que é uma inflamação, infecção na próstata, que eleva abruptamente o PSA. Então, ele vem numa base e, de repente, ele faz um pico de PSA. E o câncer de próstata, que ele faz uma elevação contínua, sem regressão do PSA. Ele começa a crescer, ele não para de crescer em momento algum. Então, se você tendo isso como base de avaliação do PSA e seguindo o PSA de um paciente, sabendo qual é o PSA dele, e é por isso que é importante a visita anual da prevenção, você tem como mapear isso e ter uma ideia de quando é que você deve trazer um exame complementar, fazer o toque retal. Isso é uma controvérsia que a gente talvez possa até discutir, mas assim, não tem nada na literatura que mostre para a gente como é que a gente pode melhorar o PSA de um paciente ou reduzir o PSA. Existia um trabalho no passado que falava de finasterida, Sim. aquela medicação que a Sim. gente usa para Ca- perda de cabelo e tudo mais. Perfeito. É uma das medicações mais utilizadas na hiperplasia prostática, e saiu um estudo há muitos anos atrás dizendo que o uso crônico da finasterida poderia prevenir o câncer de próstata, né? Esse estudo já caiu por terra há muito tempo e não é mais uma medicação utilizada preventivamente. Então, a gente fica meio de mãos atadas aí com relação ao PSA. Então, dentro desses fatores, por exemplo, a obesidade também leva à hiperplasia prostática. Sim. Também é uma das situações que a obesidade pode levar. Mas quais são os fatores que possa levar o homem a ter um câncer de próstata? Basicamente, são dois que nós sabemos com segurança. Primeiro, é a raça do Sim, homem, né? Ele ser negro, aquilo que eu falei, 3,5 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que a população em geral. E a hereditariedade. A hereditariedade é fundamental na prevenção do câncer de próstata. Aquele que tem parente de primeiro grau, pai, pais. tio, avô, irmão, que já tiveram câncer de próstata, eles têm 2,5 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que a população em geral. Então, esses dois fatores são estabelecidos já na literatura. Existem alguns estudos que mostram que ingesta de carne ou você ser sedentário, isso Estresse. você não ter relação íntima com frequência, né? Existe um estudo se eu não me engano, de Harvard, mostrando que se você tem mais do que 2 relações durante a semana, isso por si só já é um fator de prevenção do câncer de próstata. Então, eu me lembro muito quando eu falo disso do câncer de útero em freiras, que elas não tinham relação e tinham mais câncer de útero do que a população em geral. E se você for ver embriologicamente, o útero tem uma correlação com a próstata do homem. E aí dá para você fazer essa correlação, uma análise e dizer assim, ó, então se você não usar direito a coisa, pode ser que em você a incidência de câncer aumenta. Então, mas basicamente nós temos a raça e a hereditariedade como as duas coisas principais. E idade. Idade. Bom,
nesses últimos 10 anos, tiveram algumas variações aconteceram, porque há algum tempo atrás, o rastreamento de câncer de próstata para a população em geral que não tenha essa predisposição de raça nem de hereditariedade, iniciava aos 50, 55 anos, tá? É, Antes disso, era 45 anos. E agora voltou a ser 45 anos. Então a gente antecipou um pouquinho mais a prevenção do câncer de próstata em pacientes sem predisposição para 45, podendo chegar a 50 anos, sem iniciar aos 50 anos, mas de preferência aos 45 anos. Então a gente sabe que a partir dos 45, 50 anos de idade é onde a gente tem a maior incidência de câncer de próstata no sexo masculino. O prognóstico de um paciente magro e um paciente obeso. Muito interessante essa pergunta. O prognóstico, bom, como a gente havia falado, né, a gente sabe que os tumores agressivos estão mais associados à obesidade por conta de todas as citoquinas e todos os fatores nucleares que são disparados pela obesidade, pelo excesso de gordura no corpo, A gordura visceral visceral também, é importantíssimo, né? importante. Então a gente sabe que não só na recuperação, por exemplo, de uma cirurgia, o paciente obeso ele tende a sofrer um pouco mais do que o paciente que não é obeso, mas a atenção especial está na agressividade do tumor, que a gente vê com muita frequência ser maior no paciente obeso. E com relação à testosterona, pacientes que têm testosterona normais e paciente com testosteronas baixas. O câncer de próstata tem a mesma repercussão com relação a esse valor da testosterona? Dizem muito que o paciente com testosterona baixa tem menos chance de ter câncer de próstata. Esse estudo ele não é um estudo completamente validado, então a gente ainda não tem uma correlação direta com base científica para a gente dizer assim, não, quanto maior a testosterona, maior a chance, né? Mas essa pergunta é muito importante, gente, porque durante muitos anos sempre foi dito que a reposição hormonal no homem poderia criar ou gerar um câncer de próstata, Perfeito. tá? Mas essa não é uma verdade, né? Esse estudo que foi feito há mais de 15 anos, ele já caiu por terra há mais de 10 anos, e a gente sabe sim que o paciente que tem um câncer de próstata que ainda não foi diagnosticado, que o médico ainda não descobriu, quando ele faz a reposição hormonal, esse câncer de próstata que já está lá, ele é estimulado. Mas você fazer a reposição e acreditar que a partir dela você vai gerar um câncer de próstata, isso aí não tem fundamento nenhum na literatura. Ô Rossi, e com relação ao tempo de crescimento do câncer, ele é muito lento, ele é muito de um tempo curto? Como é que é essa evolução desses pacientes que de repente adquirem um câncer? É fantástico isso, porque essa é uma das grandes vantagens do câncer de próstata, né? Ele é muito insidioso, é lento, é igual um córregozinho. Então, essa é a maior vantagem daquele homem que se preocupa com sua saúde e começa a fazer a prevenção cedo, porque a gente tem condições de pegar o câncer na fase inicial e a gente, pegando na fase inicial, a chance de cura é muito maior, né? Então, você não tem um câncer agressivo com frequência no homem no que diz respeito à próstata. Se a gente for parar para pensar em termos de percentual, eu acredito que menos de 10% dos cânceres de próstata ele tem uma característica agressiva de verdade. Eu vou voltar um pouco ao tempo. Vamos. Dentro do seu serviço, que você tem aqui na Bahia já há um bom tempo, existe grupo multidisciplinar dentro dessa população que você atua no paciente? Como é que está distribuído nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta? Como é que está você com o seu serviço? E o papel de cada um dentro desse projeto que você tem? Fantástico. Na verdade, isso é uma coisa nova para mim, professor, o senhor sabe disso.
Aqui na Bahia a gente não tem essa cultura perante os urologistas, né? O senhor sabe que meu pai é um urologista das antigas e Tem ele um grande amigo meu que gosto muito é dele. uma grande figura. É, E ele nunca imaginou na vida dele que a gente pudesse trazer para um consultório urológico uma equipe multidisciplinar, completamente fora da perspectiva dele, né? E a gente entendeu sim que agora que a presença dessa equipe de suporte, tão importante quanto a nossa presença, é fundamental, não só para a preparação do paciente, como também para garantir uma recuperação melhor do paciente que vai ser submetido a algum procedimento e, por trás da cortina, o cuidado com a saúde do paciente, né? Porque você não tem esses profissionais direcionados somente para aquele momento do diagnóstico do câncer. Você tem os profissionais direcionados para a saúde em geral do paciente, que eh, a gente não tem uma cultura de exercício físico e de boa alimentação. A gente está na Bahia. A alimentação baiana é uma alimentação hipercalórica, com grãos à vontade, mas também com temperos intermináveis. Então, isso é um costume da gente de comer bem e comer volumosamente, né? Então, assim, eu acho que basicamente lá no grupo da gente, a gente tem três profissionais que são extremamente importantes, ao meu ponto de vista. O primeiro é a equipe de nutricionista, que ela vai trabalhar o paciente em sua saúde em geral, mas também vai ajudar a preparar o paciente a um procedimento, para uma cirurgia, principalmente se a cirurgia for uma cirurgia robótica, isso facilita muito a nossa vida. A gente tem uma equipe de psicólogos, que às vezes não é fácil você receber um diagnóstico de câncer. Eu digo sempre para meus pacientes, aliás, eles dizem sempre para mim o seguinte: Doutor Rossi, eu trabalhei minha vida toda e estou com 60 e poucos anos, e agora, quando eu vou vir aqui para o senhor, que está na hora de eu descansar com minha esposa, me divertir, e o senhor faz um diagnóstico desse em mim. Então, isso não é sempre tão fácil do homem absorver. E a equipe de fisioterapia, que sem sombra de dúvida é também fundamental, né? Para o pós-operatório, agora a gente já está introduzindo a fisioterapia antes antes, da cirurgia. importância muito grande. Muito grande. Você Então, prepara esses pacientes. Rossi, o sentimento desses pacientes quando chegam ao consultório com esse diagnóstico de câncer, a cabeça está não nada boa. Então requer a necessidade desse suporte que você está implementando e que está implementado dentro do serviço. é verdade. Qual é o questionamento mais comum que esses pacientes chegam para você lá? Interessantemente, é sobre a disfunção erétil. Disfunção erétil. Ou seja, o paciente ele já considera que a cirurgia vai ser um sucesso. Ele não está preocupado se ele vai perder urina, quer dizer, ele está Sim. preocupado, mas essa não é a preocupação principal. O que ele quer saber, na maioria das vezes, é se ele vai conseguir manter a ereção dele de forma correta, né? Então, eu acho que, claro, existe a preocupação do câncer, qual é a técnica que vai ser utilizada, qual é o tratamento, a terapia adequada, mas eu acho que o que mais chama a atenção dos pacientes é justamente isso. Mas você há de convir que o paciente que chega a uma idade dessa de 65, 70 anos, ele já tem uma certa disfunção. Se ele morar na cidade, sim. Se ele morar no interior, Não. a qualidade de vida é completamente diferente. Olha, professor, Então tem que ter mudança de estilo de vida não mesmo. tenha dúvida. A pessoa que mora no interior, ela se alimenta até melhor. Ela não tem o estresse da cidade Ah, grande, né? E o estresse, o senhor sabe que tudo de ruim que pode acontecer numa pessoa pode advir do estresse. e quem mora dentro de uma cidade dessa que tem a vida do corre-corre, está estressado a todo O momento. tempo É, todo. é como diz, eu tenho um irmão do interior que ele fala comigo o seguinte: você saiu de casa, você saiu para a guerra. É isso Porque mesmo. a todo momento você pode ter um carro que te fechou e aí você se estressa. E Exatamente. aí vai. Mas, voltando aqui um pouco com relação. Quando você atende o paciente pela primeira vez, qual é a sua linha de cuidado para que você consiga naturalmente investigar? Porque assim, o homem, ele é muito refratário aí ao urologista, Sim, porque existe um tabu muito grande. muito Então, grande. assim,
você vê que as mulheres, ela tem uma relação muito interessante. Legal. Elas, quando se reúnem, ela vira uma para outra e diz o seguinte: meu ginecologista é fantástico, e eu vou te dar o meu telefone dele para que você possa ir. Agora, o Perfeito. homem, você não encontra um falando, meu urologista é fantástico, e está aqui o telefone dele. Então, Perfeito. isso existe uma certa refratariedade, mas assim, ao chegar no seu consultório, qual é o plano de ação que você tem para esse paciente? Porque, assim, às vezes ele acha que vai chegar no consultório e só vai existir uma única coisa, é o O toque. toque. E isso é algo que, naturalmente, ele quer pular fora dessa situação. Sabendo, não sabendo ele que quando ele chega ao urologista, ele é um paciente que vai ser colhido a história dele, saber quais são as alterações que ele possa ter em outros órgãos, para que você, naturalmente, faça uma proposta de avaliação num todo. Perfeito. Coisas que, de repente, é interessante que, às vezes, você assiste um programa na televisão de pessoas que são humoristas, e aí ele faz uma situação de tipo, coloca 4, 6 homens em uma sala, e de repente esse humorista sai de lá com um dedo grande, dizendo: eu Gigantesco. quero saber quem vai ser o primeiro e tal. Deus E, é mais. e o que é que acontece? Ele leva o primeiro. E aí você vê o maior terrorismo de É. grito lá dentro e tal. Quando ele sai cá fora, os 6 que estavam cá fora só tem 2, porque 4 já foram Já foram embora. embora. Então, assim, isso não agrega valores para que as Sim. pessoas possam ir, porque isso cria um certo nada positivo de você naturalmente estar fazendo com que a população. E eu quero lhe parabenizar pela forma de como você está levando na mídia um programa voltado de uma situação de conscientização à população em uma situação bem leve, para que as pessoas naturalmente possam estar procurando o urologista de uma forma com muito critério. E isso eu vejo não o aumento do paciente no seu consultório, mas nos consultórios dos outros urologistas. Sim. Isso é de uma importância muito grande. É um papel muito importante que você está fazendo para a população. E só agrega valores, porque apesar de ser feito uma coisa leve, mas é com informações para essa população. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, professor. Se o senhor me permitir, eu vou puxar um pouquinho para trás Sim, para sim. uma coisa que eu considero extremamente importante. Então, preste atenção, pessoal. A mulher, quando ela nasce, ela vai para o pediatra, assim como o menino. Quando ela sai do pediatra, para onde é que ela vai? Direto para o ginecologista. E o menino vai para onde? Para lugar nenhum. Tá solto. O menino só vai para o médico quando está doente. Então, eu acho que existe uma questão cultural fortíssima que impede do homem aprender a se prevenir. Né? A gente fala assim, o que, homem não chora, É, né? Homem é. aguenta tudo. Então, existe essa cultura, o que eu chamo de cultura do super-homem, dele só ir para o médico quando ele realmente está nas últimas. Isso é muito comum aqui no nosso estado. Então, eu acho que o primeiro ponto que deveria ser batido para preparar o homem é justamente incentivar desde cedo que o homem, quando sai do Pediatra. pediatra, que ele tenha um médico de referência. Não precisa ser só urologista, mas pode ser um clínico, pode ser um ebiatra que cuida de adolescente, qualquer profissional. Mas a gente tem que trazer isso para a cultura desses meninos que serão homens em breve. Então, eu acho que esse ponto aí eu acho que é legal. Agora, quando o paciente chega lá no consultório, por conta desse déficit cultural preventivo, vamos ver esse termo novo aí, é, eu não dispenso a oportunidade de cuidar do paciente todo. Então, se eu conseguir fazer com que o homem chegasse ao meu consultório, mesmo que seja para fazer a prevenção do câncer de próstata, sem sombra de dúvida, eu vou aproveitar aquele momento que ele está me dando para vamos aproveitar aqui, parceiro, e vamos fazer um preventivo geral, um Sim, preventivo masculino, para eu entender como é que está a sua saúde, porque a parte da próstata é apenas um segmento da saúde dele. perfeito.
perfeito. Entendeu? Então, a minha abordagem inicial sempre é essa, professor. Tentar ter uma ideia geral do que está acontecendo com a saúde desse paciente, e aí depois a gente entra, se aprofunda para a questão da próstata, ou da disfunção erétil, ou da libido, o que quer que seja. Perfeito. Eu acho interessante essa colocação sua da criança sair e estar solta. É, E isso, quando você começa a refletir, é isso mesmo que acontece. é. É importante estar se colocando isso aí. Dentro dos tumores, como é que são classificados esses tumores? Em matéria de estar localizado na próstata, já está saindo da cápsula, já tem metástase. Legal. E percentagem, mais ou menos. Por exemplo, o tumor in situ é um tumor que, de repente, ele é indolente, é um tumor que está localizado lá e que ele aparentemente não tem necessidade de fazer nenhum tipo de tratamento invasivo nesses pacientes. Então, a gente tem, na próstata é um pouquinho diferente, porque a gente não tem essa nomenclatura de in situ como a gente tem na É, bexiga. perfeito. Certo? Mas a gente tem algumas lesões pré-malignas, como o PIN, por exemplo, que é uma neoplasia intraepitelial. Essa tem uma chance de malignização e normalmente, por si só, às vezes a gente já tem, quando é um PIN de alto grau, a gente já tem uma indicação de abordagem, mas a gente tem a tendência a acompanhar mais esses pacientes. Por quê? Porque depois disso vem a classificação do câncer de próstata, que ele é bem indolente. É aquele câncer de próstata inicial, é aquele mais ou menos ofensivo. Mas para a gente entender isso, a gente precisa saber que a classificação da agressividade do câncer de próstata é que define isso para a gente. Então, você tem uma classificação chamada de Gleason, Sim. que fala sobre a agressividade do câncer de próstata. E ele vai do baixo risco, que é o número 6, passa pelo risco intermediário, que é o número 7, e o alto risco é de 8 até 10. Então, a gente tem de 6 a 10, sendo que o de baixo risco é o 6, o grau intermediário é o 7, e daí para frente é o de alto grau. Todos eles, teoricamente, são classificados como doenças localizadas, principalmente aqueles de baixo risco e de risco intermediário. Eles têm um potencial de se espalhar, de malignizar muito baixo. A partir do alto grau, aí a gente já pode ter um grau maior, uma chance maior de você ter uma metástase do câncer de próstata. E por que a gente é conservador naquela lesão pré-maligna? Porque hoje em dia, o paciente com diagnóstico de câncer de próstata de baixo grau, ele já tem o direito de entrar no protocolo chamado de vigilância ativa, que é o quê? Você não vai operar esse paciente se ele não quiser. Ele tem a opção de fazer a cirurgia? Ele tem a opção de fazer a cirurgia, isso é fato. Agora, ele tem também a opção de fazer um segmento desse câncer de próstata até o momento em que vire a chave da agressividade. Então ele passe de baixo grau para alto grau, aí sim nós somos meio que forçados a tomar uma decisão juntamente com o paciente do que é que a gente vai fazer. Em termos de percentual para doença agressiva metastática, ou seja, aquele paciente, a gente chama isso de novo, uma doença de novo, é o quê? O paciente chega no seu consultório, sem histórico prévio de urologista ou já tendo sem diagnóstico, e abre o quadro com um câncer de próstata explosivo metastático, ou seja, disseminado, né? Isso corresponde a menos de 2% dos cânceres de próstata. Então, a gente está diante de uma patologia que é extremamente favorável da gente começar precocemente o rastreio dela, né? Porque ela é lenta. Dificilmente você tem uma abertura de quadro disseminado dessa maneira. Eu acho que é mais ou menos por aí, professor. Perfeito. Com relação a pacientes jovens, eu falo abaixo de 40 anos, e que de repente não tem filho e tem uma proposta de fazer uma prostatectomia depois de todo avaliado e se chegou a essa conclusão.
Como se posicionar em relação à fertilidade desse paciente em matéria do que se propõe anteriormente ou até depois também, para que você possa fazer com que ele possa, mais na frente, ter um filho? É uma pergunta de relevância muito, muito grande. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente faz uma cirurgia para o câncer de próstata, a gente leva junto com a próstata a vesícula seminal, Perfeito. que é onde estão localizados os espermatozoides. É dali que sai a ejaculação do homem. Não é do testículo, como muita gente pensa. O testículo ele produz, o epidídimo, que é uma capinha que fica atrás do testículo, armazena, e você tem um ducto deferente que entra pelo canal inguinal por debaixo da bexiga e leva os espermatozoides para a vesícula seminal, que ficam ali esperando o momento da ejaculação. Então, quando a gente tira a próstata por conta de um câncer e porque a vesícula seminal está colada com a próstata, impossibilitando às vezes da gente saber se o câncer já ultrapassou a cápsula da próstata para a vesícula, a gente retira ela e o paciente tem o que nós chamamos de orgasmo seco. Ou seja, ele não tem condições de fecundar depois de uma cirurgia de próstata. Porém, hoje em dia, com as técnicas de fertilização que nós temos até aqui na Bahia, muito bem desenvolvidas, por sinal, nós temos condições de fazer acervação de espermatozoides, ou, se o paciente preferir, depois do procedimento, ele pode fazer uma aspiração epididimal. Você vai com a seringuinha lá e puxa os espermatozoides, separa, vê o que é viável, o que é que não é viável e faz uma inseminação ou até fertilização. Então, essas são duas opções que o paciente tem quando ele é muito jovem, e tem ainda a pretensão de ter filhos no futuro. São as duas coisas que a gente mais conversa. Perfeito. E as técnicas cirúrgicas? Em matéria de procedimentos, cirurgias mais invasivas, cirurgias menos invasivas, como a videolaparoscopia ou a robótica. Como é que está o cenário de procedimento das próstatas com essas técnicas que vêm avançando? Ó, professor, a urologia, ela é pioneira, na cirurgia robótica, né? No mundo inteiro, quem mais faz cirurgia robótica é o urologista. Ela foi, digamos assim, disseminada através da cirurgia do câncer de próstata, verdadeiramente pelo mundo inteiro. Então, não tem mais discussão com relação à cirurgia robótica. A cirurgia robótica, ela chegou para ficar, ela está aqui, ela está estabelecida e ela está melhorando cada vez mais. Mas tudo é uma questão de experiência, de possibilidade, de vontade do profissional, né? Porque você tem muito profissional das gerações anteriores à minha, que eles disseram, ó, não, eu opero muito bem a cirurgia aberta e eu vou continuar operando. E aí tem um dado, gente, que é muito importante de todo mundo prestar bem atenção. Se você for analisar qual é o resultado oncológico, ou seja, qual é o grau de sucesso que você vai ter fazendo uma cirurgia aberta, no corte, que a gente chama, laparoscópica ou robótica, a gente ainda tem dados que mostram que não há uma diferença Perfeito. significativa. Talvez, se a gente estiver falando de cânceres mais agressivos, que eles às vezes ultrapassam um pouquinho a bolinha, a cápsula da próstata. Talvez as técnicas laparoscópicas e robóticas tenham uma vantagem, sim, porque você tem condições de preservar mais as coisas e saber exatamente o que é que você está tirando, diferente às vezes da cirurgia aberta, que você não tem essa visão tão próxima. Tá? Então, do aspecto de sucesso oncológico, ou seja, de resultado positivo sem câncer depois da cirurgia, não há uma discrepância de resultado muito grande entre as técnicas. Porém, se você for falar de resultado de recuperação da função erétil do paciente após determinada cirurgia, hoje a gente sabe que a cirurgia robótica, ela realmente traz a possibilidade do paciente se recuperar muito mais rapidamente. Isso significa que quem faz laparoscópica e aberta não vai ter também a mesma função erétil? Não, não significa isso, não. Eles vão demorar mais um pouco para poder chegar lá, mas eles também vão chegar lá se a cirurgia foi feita com sucesso.
Aí você me pergunta, pô, então por que, Rossi, não fazer robótica em todo mundo, ou aberta em todo mundo, ou laparoscópica em todo mundo? Porque existem algumas outras diferenças que são extremamente importantes. O senhor sabe que aqui no Brasil a gente não tem ainda cirurgia robótica regularizada pela ANS. Então você não tem o código que o médico precisa pedir para autorização de um convênio para uma cirurgia robótica. Então a gente utiliza o código da cirurgia laparoscópica com o material da cirurgia robótica para poder realizar a cirurgia. Isso faz com que gere um ônus diferente para o paciente e que nem sempre ele tem condições de arcar com esse ônus, né? Então a gente tem que ter a consciência disso, principalmente na Bahia, que a gente tem um poder aquisitivo um pouco menor do que se Perfeito. você for falar com o Sul. Essa é a grande realidade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nos serviços públicos de saúde, onde atende a maior quantidade da população baiana, né, você não tem ainda a cirurgia robótica à disposição. Então, ela nem entra no rol Perfeito. de opções terapêuticas que você pode oferecer para o paciente. Aí você tem a cirurgia aberta e você tem a cirurgia laparoscópica, e mesmo assim, nem todos os hospitais fazem a cirurgia laparoscópica, se a gente for pensar no estado é, todo como em si. Então, você tem essa questão de custo, você tem a questão de acessibilidade, você tem a questão do cirurgião que permaneceu na laparoscopia e não quer dar o salto para a Robótica. robótica, e você tem aquele cirurgião que faz de forma exímia uma cirurgia aberta com resultados excelentes e que disseram: não, eu não quero nem ir para a laparoscopia, porque meus resultados são tão bons que está tudo certo. E no final das contas, professor, eu acho que a gente tem que ter um pouco de bom senso na hora da gente indicar a cirurgia para o paciente, não tenha dúvida, mas eu preciso trazer um dado aqui que eu utilizo ele como argumento para meus pacientes. Eu digo sempre o seguinte: a cirurgia aberta para o câncer de próstata é uma cirurgia que qualquer urologista faz com muito prazer, porque é a cirurgia que ele primeiro aprendeu. É a cirurgia que ele tem maior volume, é a cirurgia que ele tem mais experiência na prática de realizar. É uma cirurgia simples, é uma cirurgia rápida, é uma cirurgia que quanto mais casos você tem, melhores resultados você vai trazer, como todas as Sim. outras. A cirurgia laparoscópica, ela tem uma precisão maior, porém eu particularmente digo para meus pacientes, eu saio todo quebrado. Meus ombros Infelizmente, é algo que limita mesmo. Não tem limitam. para onde correr. A cirurgia robótica, porém, eu entro ouvindo música e saio mais descansado do que eu entrei. Então, o que eu digo para meu paciente é o seguinte: tenha certeza que se a gente tiver a oportunidade de fazer a cirurgia robótica, o meu nível de concentração e tranquilidade para poder atuar em você naquele momento vai ser o maior que eu posso te oferecer. É. A tecnologia veio para que possa vir contribuir Sim, em relação ao que a gente propõe para os nossos pacientes. perfeito. Pode ter certeza. Você falou em serviço público. Dentro de uma população que chega ao consultório, na clínica privada e no paciente do serviço público. Diagnóstico em 2 pacientes. Tempo desses pacientes ir para um centro cirúrgico para ser operado. Serviço público, como é que está isso aí? É, isso aí é uma diferença muito grande, professor. Porque assim, se você, vamos lá, fazer um cálculo rápido aqui. O paciente chega, você faz a suspeita eh, de um câncer de próstata no paciente, você pede uma ressonância multiparamétrica da próstata, que é um exame hoje obrigatório, quase, né? Ele faz parte do protocolo de diagnóstico do câncer de próstata, que também existe no serviço público, tá? E aí você localiza a lesão. Localizando a lesão, você manda o paciente para a biópsia. Essa biópsia no particular ou no convênio, acredito que em uma semana você consiga realizar. Você precisa de mais uns 7 a 10 dias para resultado do anátomo-patológico, que é o que dá realmente o diagnóstico e o grau de agressividade, e às vezes até um pouco a extensão. Então, nós estamos aí com 7, com mais 10, 17 dias, e aí você dá entrada no convênio para poder operar, 21 dias, tá? Ok? 21 de autorização. Então,
7, com 10, 17, com 21, 37 dias. Com 30 dias, o paciente está entrando no centro cirúrgico, em média, para realizar a cirurgia. Vamos para o serviço público. O paciente vai para lá, a gente solicita uma ressonância multiparamétrica que tem em todos os hospitais hoje da Bahia, porque é uma questão de software. Certo. Não é uma máquina diferente, é só um programa que possibilita esse tipo de análise. Então, ele vai para lá. Para ele marcar, para ele agendar essa ressonância, ele vai perder aí em torno de uns 30 dias. 20 a 30 dias para você conseguir. Se você tiver no serviço que você fez a suspeita diagnóstica, talvez você consiga um pouco mais rápido, com 10 dias, com 15 dias. Beleza. Manda para fazer a biópsia. Aqui na Bahia, você, até onde eu sei, só tem rotineiramente um lugar para fazer a biópsia, que é o SICAM. Lá você manda os pacientes para fazer a biópsia. O Hospital Aristide Maltês, que é uma referência daqui de câncer, ele geralmente aceita o paciente quando ele já tem o diagnóstico. É um critério dele. O Hospital Roberto Santos, por exemplo, aqui na capital. Mas vamos pensar na Bahia toda. Não tem. É. Então o paciente termina ou fazendo particular a biópsia ou esperando o, algum lugar chamar ele pela regulação. Isso deve durar em torno de uns 20 a 30 dias também. Nós já estamos aí perto de 2 meses. O resultado do anatomopatológico no serviço público daqui de Salvador não vem com menos do que 15 dias. Então você já está com 2 meses e meio. E para você conseguir agendar ele num serviço público, você já passou fácil dos 3 meses, que é o espectro limite que a gente dá de segurança para você operar, garantindo que não há uma progressão da doença. Então, nós temos ainda esse déficit no serviço público. É 1 mês contra mais do que 3 meses. Dá para a gente ajustar isso? Com certeza dá para ajustar. Eu acho que tem muita coisa a ser feita. O governo tem mostrado interesse em alterar esse quadro de correlação, mas ainda está precário para o paciente com diagnóstico de câncer de próstata. Essa é a verdade. Isso nós estamos falando na capital. Ah, E o interior? não, aí é. Esqueça. Esqueça, ele tem que pagar. Ele tem que pagar, porque se ele for para o interior, ele não opera com menos de 4, 5 meses. De jeito nenhum. Aí nenhum médico, cirurgião, vai botar a mão no fogo e dizer, ó, daqui, quando o senhor voltar daqui a 5 meses, vai estar tudo igual estava no diagnóstico. Você não pode fazer isso. Então é uma responsabilidade que o médico tem que tomar muito cuidado ao assumir, né? Então, se você tiver condições de ajudar o paciente de alguma maneira, encaminhando ele para um lugar que ele possa realizar uma biópsia com um preço de custo melhor para ele, um exame de imagem melhor, isso vai ajudar bastante o paciente que ainda está no serviço público. Perfeito. Rossi, uma população que, a meu ver, é muito desassistida, que é o paciente trans, a mulher trans. Como é que você vê a inserção de acolhimento desses pacientes dentro de um centro de urologia? Porque, assim, requer uma necessidade que a gente sabe que esses pacientes também podem desenvolver um câncer de próstata. Você passou uma temporada muito longa na Alemanha e acho que você teve uma experiência muito grande em matéria de atuar nesses pacientes. A nível da nossa cidade, como é que isso está andando aqui? Que às vezes a gente não vê falar sobre de como o urologista vem atuando nessa população. Que tema! Ele sempre volta para mim. Então, veja bem, professor, na Alemanha, eu acredito que eu devo ter realizado mais de 800 procedimentos. Na verdade, se eu for ser bem claro, 863 procedimentos de redesignação, bem claramente de homem para mulher, para todo mundo entender dessa maneira. Eu tenho algumas publicações, no total, se eu não me engano, 22 publicações internacionais com técnicas que eu desenvolvi nessa cirurgia. Mas eu, infelizmente, não tive a oportunidade de trazer isso aqui para o Brasil desde o dia que eu cheguei. Justamente por algumas pequenas razões. A primeira razão é que eu não consegui achar um serviço multidisciplinar que eu me sentisse confortável e seguro em
garantir um acolhimento adequado para essa paciente e a certeza de que a cirurgia seria a única solução para essa paciente diante do diagnóstico dela. Então, isso eu não consegui encontrar na época que eu cheguei há 13 anos atrás. Hoje a gente sabe que aqui na Bahia você tem os centros de acolhimento, principalmente o Hospital das Clínicas, é uma referência com relação a isso. O ambulatório de endocrinologia de lá capta muito paciente. Eu sei que existe um urologista responsável pela redesignação aqui na Bahia, mas eu não sei como é o processo. Assim, o que chega até a mim às vezes são pacientes para avaliação de complicações e que eu faço um relatório mostrando o que é que eu acho que pode ter acontecido, mas de uma maneira muito superficial, porque eu não estou incluído nesse processo de tangentalização aqui no nosso estado. Mas eu acredito que exista já um processo normal de acolhimento e de preparo. Agora, a bem da verdade, a quantidade de cirurgias que são realizadas aqui é muito pequena. Eu operava 4 por semana. Aqui você não opera 4 por mês. E ainda está na mão do serviço público isso, né? Tanto é que você pode fazer a cirurgia do homem para a mulher, mas da mulher para o homem você só pode fazer em hospitais federais públicos, tá? Porque você não tem autorização para isso, que envolve outras coisas, a mastectomia, retirada na mama e tudo mais, retirada do útero, dos ovários, no caso da mulher para o homem, para ficar bem clarinho. Então você não tem serviços particulares aqui ainda, amadurecidos o suficiente para poder garantir um acolhimento que eu sei que essas pessoas precisam. Isso aí é indiscutível. Essas pessoas precisam de um centro de acolhimento com multiprofissionais que sejam capazes de garantir que elas sejam acompanhadas, tratadas e reacompanhadas, porque eu acho que a pior coisa que tem para essa população é quando ela passa por todo esse sofrimento para chegar no momento final de cirurgia e depois ela está sozinha no mundo. E essa reintrodução dessa paciente ou desse paciente na sociedade, para mim, é mais importante até do que o diagnóstico lá atrás. Então, a minha visão é que a gente ainda tem muito que amadurecer do ponto de vista de estrutura interligada para acolher esses pacientes de forma adequada. Perfeito. Eu acho que é algo que você tem a experiência pela quantidade de casos que você já operou. Eu não sei se você ainda permanece batendo nessa tecla em matéria de encontrar um espaço aonde você pudesse montar um centro para atuar nessa população. Que eu acho muito importante de nós que somos profissionais atuantes dentro desse mercado nosso aqui, é a seriedade em tudo que a gente propõe, Sim. certo? Eu acho que é buscar fazer algo pelo próximo. Eu posso te dizer isso, que eu trabalho com obesidade há 24 anos, aonde eu tenho um centro aqui, a clínica, onde nós atendemos a nossa população, e eu venho aí há mais de 12 anos tentando montar um centro de obesidade para atender a população carente. E este ano nós conseguimos montar um centro de obesidade. E isso foi muita persistência em matéria de conseguir ter esse espaço. E neste ano nós já operamos mais de 130 pacientes Fantástico. para que a gente pudesse, naturalmente, fazer com que esses pacientes fossem resgatados e voltar à vida deles, tanto o dele como os familiares deles também, que o paciente obeso é um paciente muito sofrido Sim. também, certo? É, eu acho que está chegando ao fim. Opa, Eu gostaria que de a gente pena. passar aqui muito tempo falando um pouco, porque assim, você, como um profissional qualificado que é, e tem a desenvoltura em matéria de tudo que faz dentro da urologia, mas eu acho que a gente pode ter outras vezes aí de um bate-papo para que a gente possa, naturalmente, levar informação para a nossa população, que eu acho isso de uma importância muito grande. Eh, Gostaria que você pudesse, naturalmente, deixar algo aí para a população nesse mês que nós estamos vivenciando aí, que é o câncer de próstata, o mês azul,
de novembro, câncer de próstata, o que é que você poderia naturalmente deixar para essa população que está nos assistindo, para que a gente possa naturalmente fazer com que esses pacientes tenham acesso aos urologistas ou a profissionais para que possam buscar saúde? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, professor, pela oportunidade. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse bate-papo. Né? Em segundo lugar, eu queria dizer que foi uma surpresa muito grande para mim sentar aqui nessa mesa e ver que uma pessoa que eu considero um professor de verdade tenha trazido 6 rosquinhas aqui para mim. Então, isso foi uma coisa inesperada. Muito obrigado pela deferência do senhor em mandar essa rosquinha aqui. É realmente fantástico. Com relação à população, gente, nós temos condições de acolher qualquer paciente que precisa de uma prevenção do câncer de próstata. Nós temos hoje centros de saúde, nós temos até UPAs com urologistas. Então, o serviço público, ele tem sim condições de acolher esse paciente em uma consulta eletiva normal, né? Isso é um fato. Talvez precise de mais profissionais urologistas para poder abraçar ainda mais a quantidade de população masculina que precisa disso tudo. Com relação à população conveniada ou particular, professor, eu tenho que dizer, a Bahia ela é rica em profissionais qualificadíssimos. Então, eu não vejo isso de jeito nenhum como um problema aqui para a nossa população. Então, homens da Bahia, né? Tá na hora de vocês assumirem o protagonismo da saúde de vocês. Não existe mais justificativa para o homem não cuidar de sua saúde, né? Então, eu espero que essa mensagem chegue para vocês através dessa oportunidade que o professor Alivaldo me deu aqui. E se vocês me permitirem, eu gostaria de finalizar esse nosso bate-papo, pelo menos a minha parte, eh, passando para vocês, digamos assim, apelando para a parte emocional de vocês, recitando um pequeno poema que eu fiz aqui para os homens nesse Novembro Azul. Eu posso fazer isso, professor? Não só pode, como deve, né? Eu acho que antes de nosso bate-papo, a minha esposa falou comigo, fale com Rossi para terminar com a poesia. E aí o pedido foi feito e você E está aceito. aceito. Então eu vou botar o óculosinho aqui, porque você sabe que o doutor Rossi já está ficando velhinho, e eu vou tentar recitar isso para vocês. Prestem atenção que ele não é só carinhoso, mas ele também é sério, importante e solidário. Então o poema, professor, começa assim: Novembro chegou, meu povo. Atenção. É mês de cuidado, de prevenção. Com um toque certeiro, ligeiro e normal, é possível salvar o seu futuro de um mal. Não dói, não demora, não deixa lembrança. É cura, é vida, é mais esperança. O macho valente encara o leão, mas foge do toque. Que contradição! 5 segundinhos, um flash, um estalo. É rápido demais, parece até embalo. E quando acabar, já pode até rir, dizendo: Doutor, nem senti, ainda tá aí? Novembro Azul não é brincadeira, é toque de vida, é causa verdadeira. Se cuide, se ame, não fique na mão. Compartilhe essa ideia e salve um irmão. Muito obrigado, professor. Brilhante, brilhante. Gostei, viu? Obrigado. É isso aí. Eu acho que a gente tenta levar para a população que está nos ouvindo informações que possam agregar valores para que eles possam buscar serviços que possam ser atendidos e cuidar da saúde. Perfeito, professor. Eu acho que esse é o nosso papel como médico e a gente não pode deixar ele esmurecer nunca, não é? Não é só operar, atender, é a gente compartilhar nosso conhecimento, unir a nossa categoria em prol do paciente. E se a gente puder fazer um pouquinho a mais e
espalhar essa informação de alguma maneira, como o senhor está fazendo brilhantemente aqui, eu acho que a gente realmente pode terminar com um papel cumprido, né? Eu acho que é isso aí. Temos que unir forças. Total. Eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, porque para mim é um prazer. E aqui falar um pouco para dar um grande abraço ao seu pai, que você sabe que é um ser que eu gosto muito também. Muito obrigado pela deferência, professor, e muito obrigado pela oportunidade. Eu aqui agradeço.